Estamos nessa sequência da meditação da Bíblia, né? Já vamos bem mais da metade do Velho Testamento. Agora, Jeremias capítulo 26. Antes de tudo, a oração. Meu Deus, eu entrego essa meditação em Tuas mãos e peço que o Senhor fale conosco. Tua palavra vai nos iluminar nesse mundo, esse mundo de trevas. Peço que o Senhor fale conosco. Amém. No versículo 1. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor dizendo: Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor. Todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. O comentário diz: o átrio era a parte externa do templo, onde o acesso do povo era permitido. Ali se aglomerava grande número de pessoas. Por isso, Deus ordena que Jeremias se dirija até lá e pregue em alta voz a sua palavra. Provavelmente era um momento solene e o profeta deve ter causado certo tumulto a anunciar as repressões divinas ao povo. No 3. Bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. E eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Então, o momento da palavra, o momento em que você senta na reunião, em que o pastor abre a Bíblia e ele vai falar, aquele é o momento mais importante da reunião. É o momento em que aquela palavra que ele vai falar, vinda de Deus, vai tocar em você, vai libertar você. E às vezes é esse momento que a pessoa não valoriza tanto, ela valoriza a oração que o pastor faz por ela, mas não valoriza a palavra que ela ouve. No 4, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Comentário: Siló, o lugar onde fica o antigo santuário de Deus, estava em ruínas, e era isso o que estava prestes a acontecer com o templo, por causa da rebeldia do povo. Esse era o teor da mensagem do Todo-Poderoso. Jeremias deveria dizer cada palavra, sem omitir nenhuma. Isso mostra que quem é de Deus está pronto a dizer o que as pessoas precisam e não o que elas desejam. Não era atraente falar sobre juízo e destruição, principalmente do lugar mais sagrado para o povo, mas era isso que a nação precisava ouvir. E às vezes eu me sinto exatamente assim. Às vezes parece, a impressão que dá é que as pessoas não querem ouvir que elas estão erradas, querem ouvir que vai dar tudo certo, quando na verdade não vai se elas não se consertarem com Deus. No 7, os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. O comentário diz: certamente morrerás. As palavras da profecia eram duras e colocavam a vida de Jeremias em risco. Até mesmo o povo se aliou aos religiosos para rejeitar a hostilidade, o profeta, mas ele foi corajoso e obedeceu ao que Deus lhe ordenou. Os falsos profetas eram reputados por bons e fiéis, enquanto o verdadeiro servo era ameaçado de morte. Essa inversão de papéis e de valores continua hoje. Para silenciar a voz de quem fala por intermédio do Altíssimo, o diabo suscita perseguições, animosidade e calúnias. Isso também aconteceu com o Senhor Jesus, que chegou a ser chamado de o príncipe dos demônios. Está em Mateus 12, 24. Enquanto os religiosos impostores eram reputados por homens piedosos. Então, aqui você vê que a história só vai se repetindo ao longo dos tempos e nos dias de hoje não é diferente. É só você olhar para os vídeos, né? Esse da Bíblia. Olha lá quantas visualizações tem no vídeo. É mínimas. É 20, 30, 40, 50. Mas vai olhar, por exemplo, às vezes um vídeo de uma pessoa que não está fazendo nada a ver. Uma coisa sem sentido nenhuma que não acrescenta na vida de ninguém. Tem milhões e milhões de visualização.
Porque as pessoas querem mais isso, né? Elas querem distrair a cabeça delas, enfiando lixo na cabeça delas. 9. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo, como Siló será esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que não fique nenhum morador nela. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram à entrada da porta nova do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. Ele estava falando a verdade, mas tido como mentiroso. Quer dizer, aquelas pessoas tratando Jeremias daquela forma, era como elas também tratavam a Deus. No 12, e falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade e sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas, este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns homens dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo, Miqueias, o Morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías, Quiriate Jearim, o qual profetizou contra essa cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes das suas palavras, procurou o rei matá-lo, mas, ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Eunatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver na sepultura dos filhos do povo. Porém, a mão de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem na mão do povo para ser morto. Comentário: Aicão era um homem de fé e de grande influência entre as autoridades. Ele havia sido o assistente de Josias e um dos mensageiros enviados até a profetisa Uda na ocasião da descoberta do rolo da lei. Por ser um homem de princípios espirituais, soube discernir o valor do profeta e apoiá-lo. Isto é, enquanto todos haviam se juntado para matar Jeremias, Deus levantou um homem para se arriscar por ele. Em todas as épocas, mesmo em meio a uma multidão de infiéis, o Todo-Poderoso conta com pessoas fiéis, ainda que em pequeno número, para a realização dos seus propósitos. Aí você vê que Deus estava falando, mas o povo não queria ouvir, não estava dando atenção. A consequência vai ser séria, né? A destruição. Quer dizer, eles estavam ouvindo aquelas palavras, mas como eles não viam nem sinais de Nabucodonosor na porta deles, então, como os anos passaram, muitos anos se passaram, então disseram, olha, ele prega, ele fala aí, mas é mentira. Que situação, né? Hoje a gente fala da volta de Jesus e quantas pessoas já não ligam mais quando a gente fala sobre isso. Jeremias 27. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá,
veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: assim me disse o Senhor, faze uns grilhões e jugos e põe-nos aos teu pescoço. O comentário diz grilhões e jugos, para mostrar o que em breve iria acontecer com o restante da nação. Deus ordena a Jeremias a atar ao seu pescoço uma pedra de jugo com grilhões. Nesse ato simbólico, o profeta despertaria curiosidade nas pessoas. Assim elas saberiam a mensagem que Deus queria passar. Judá sofreria com o jugo da Babilônia, e o melhor que o povo poderia fazer era não resistir ao rei caldeu. O Senhor cria meios para atrair e levar o ser humano ao conhecimento da verdade, mas somente a sua prática poderá libertá-lo de todo o sofrimento. O 3. Envia-os ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pela mão dos mensageiros que vêm a Jerusalém, a ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes ordenarás que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido. Eu a dou a quem é reto aos meus olhos. O comentário diz: eu fiz a terra. O Altíssimo declara sua autoria na criação da terra, do homem e dos animais. Portanto, nada mais justo do que ele próprio ter o controle absoluto de tudo, administrando sua criação como preferir. Como exemplo do seu domínio supremo, ele diz: a dou a quem é reto aos meus olhos. No 6. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirva. Então, Jeremias estava apenas falando ou repetindo o que Deus havia dito para ele falar. Agora imagine, né? Nabucodonosor incrédulo, aquele povo se achando o bambambam da história, né? E ele fala que Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, né? Então, muitos achavam que Jeremias tinha sido pago por Nabucodonosor para ficar falando isso. No 7, todas as nações servirão a ele, e o seu filho, e o filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, e essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Então, já estava profetizado que aquela nação tão poderosa na época viria a se acabar mais tarde. 9. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse dela e pereçais. Mas a nação que colocar o seu pescoço sobre o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: colocai os vossos pescoços no jugo do rei de Babilônia e servi-o, e ele é o seu povo, e vivereis. Porque morrerias tu e o teu povo, a espada e a fome e de peste, como o Senhor disse contra a nação que não servir ao rei de Babilônia. E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. O comentário diz: não deis ouvido. Durante todo o ministério de Jeremias, houve confronto com os falsos profetas. Por isso Deus o encorajou desde o princípio a não ter medo das consequências nem vergonha dos constrangimentos que iria passar por causa das profecias. Esses conflitos se davam porque as mensagens de ambas as partes eram opostas. Isto é, enquanto Jeremias alertava para a destruição,
Os falsos profetas asseguravam ao rei de Judá e ao povo que haveria paz. Jeremias dizia para a nação se render à Babilônia, mas os falsos profetas a incitavam a se rebelar, mesmo depois da derrota do primeiro ataque e da deportação de uma parte da população. Para resolver impasses como este, em que ficamos diante de ideias e sugestões que se antagonizam, é preciso lançar mão da palavra de Deus. Ela guia o ser humano, a verdade, e direciona para a melhor decisão, sem deixar dúvidas. Eu vejo aqui como que o espírito do engano conseguiu trabalhar com tanta força para enganar aquelas pessoas, né? E Jeremias, ele era único, enquanto havia vários sacerdotes contra ele, né? Ele estava sozinho nessa luta, nessa batalha. Sozinho fisicamente, mas espiritualmente estava com o próprio Deus. Mas que batalha que ele enfrentou, né? Enquanto todo mundo falava que não haveria nada daquilo, ele falava então que haveria destruição. As pessoas preferiam acreditar naquilo que convinha a elas. Convinha acreditar que ia ficar tudo bem, né? Eu vou ter que abandonar essa minha prática, esse meu desejo. É tão bom fazer isso aqui. Quer dizer, eles não queriam abrir mão dos seus desejos enganosos. Então, ouvir Jeremias teria que sacrificar. Ouvir os outros profetas poderia se manter tudo igual e ainda ter tudo garantido que iria dar certo. Hoje é a mesma coisa. Nós temos a palavra escrita, que é a garantia de Deus do que Ele fala conosco. Mas todo mundo quer ouvir o quê? Que vai dar certo, que ela vai conquistar, que a vida dela vai ser de vitória, né? Que Deus está com ela, que a mão dele está estendida para ela, mas não quer ouvir falando que ela está pecando. Então a pessoa quer viver no erro, na prática do pecado e vencer. 15. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais vós e os profetas que vos profetizam. Também falei aos sacerdotes e a todo este povo, dizendo, assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo, eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei de Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos exércitos para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não vão para a Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas e do mar e das bases e dos demais utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá e de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. O Senhor Jesus perguntou, qual é maior, o ouro ou o altar? O altar santifica o ouro. Então eles supervalorizavam, naquele tempo também, e no tempo de Jesus, o ouro, mas não o altar. Então, quando Jeremias falou isso, ele estava, na verdade, atacando eles. Ele falou assim, vocês prezam tanto pelo ouro aí do templo, da casa, né, de Judá, mas só que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai levar isso tudo para a Babilônia. Quer dizer, vai se acabar. Orem, peçam a Deus para que não deixe levar o ouro. A gente sabe que Deus já havia profetizado que isso iria acontecer. Então, coisas terríveis vão acontecer daqui para frente, né? Mas não foi por falta de aviso. Foi porque eles não quiseram dar ouvidos. Que Deus abençoe você. Põe nos comentários o que Deus falou consigo. Manda esse vídeo para alguém.